Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos para nossa live. Vou falar um pouquinho sobre quem é a Priscila antes de chamá-la. A Priscila, ela tem 31 anos. Ela é casada com o Rodolfo. Ela tem 2 filhos lindos. A Sara, de 5 meses, né? O Noah tem quase 3 anos, vai fazer 3 anos esse mês. Ela é uma fofa, Priscila, uma simpatia de pessoas, vocês vão amar conhecê-la. E ela está enfrentando esse desafio de morar lá no Japão. Ela vai contar tudo pra gente. Eu a conheci através da internet e nasceu uma amizade linda. Se tem pessoas que se conhecem pela internet, até casam, né? É totalmente possível ter uma amizade com uma pessoa hoje em dia, então, né, que a gente pode se falar por vídeos. Gente, ela é uma bênção, ela é um amor de pessoa e eu vou chamá-la. Posso chamá-la? Cadê os amigos da Priscila? Já estão entrando. Olha, essa live vai ser boa, hein? Eu vou chamar a Priscila. Vou mandar o convite para ela aqui. Cadê a Priscila? Vou chamá-la, daqui a pouco ela já está entrando. Já mandei o convite, Pi. Olá! Mas foi muito rápido! Essa Né? entrevista está muito boa! Maravilhosa! Aqui a gente tem um final bem rápido. Ai, eu desliguei o ar-condicionado para não fazer barulho, mas aí eu fico espirrando, porque ele estava muito forte. Tá tudo bem aí? Tá calor aí, Pri? Muito! Verão, né? A gente não aguenta. Eu desligo o ar, eu já começo a suar. O pessoal do Brasil não acredita, né? Que tem tanto calor na nossa terra, né? Muito mais quente, porque é úmido. A sensação é que tá dentro de um forno. E é aquele calor que fica úmido, fica tudo grudando. Você sai lá fora, aquele abafado. Não sei se é aí, assim, porque aqui nos Estados Unidos é calor, calor mesmo, quando é verão, né? Muito quente. Eu nunca tinha visto nada igual no Brasil. O Brasil, ele é um calor gostoso, né? Que tem vento. Ai, é uma delícia, que saudade. Que saudade do calor do Brasil. O clima E aqui tropical passa é tão muito rápido. O calor daqui dos Estados Unidos é julho e agosto, praticamente. E aí, como que é, Pri? Aqui também é a mesma coisa. Julho e agosto é o pico do verão, né? Tá muito quente, não dá para viver sem ar-condicionado. Não dá. E eu acho engraçado que é assim, é tudo, ou é 8 ou é 80, né? É tudo extremo aqui. Eu não sei se aí é assim. Então, se tá calor, você tem que estar com o ar ligado. E se tá frio, tem que estar com o heater ligado. Então, fica aquele negócio, né? Para aquecer, você não respira o ar que a gente respira no Brasil, né? É. Aí a Ô, rinite Pri, ataca. você é de Belo Horizonte, é isso? Minas Gerais, Belo Horizonte. Tem tanto mineiro aqui, você não tem ideia. Pessoal, aqui, Minas, realmente é cheio aqui. E às vezes eu me pego falando igual os mineiros, porque eu sou de São Paulo, mas às vezes eu tô falando igualzinho eles. De tanto que eu convivo com mineiro aqui. Aqui tem muito paulista, bastante. Tem! Olha, aqui é o contrário, aqui tem muito mineiro. Pri, seja bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Vou abrir aqui as perguntinhas que eu preparei para você.
Bom. E eu quero que você comece contando para o pessoal, primeiro no Brasil, como foi a sua formação, como você teve a sua carreira no Brasil, o que, que você estudou. Fala um pouquinho ainda do Brasil, como tudo aconteceu lá. Aham. No Brasil, eu me formei na Faculdade Federal de Minas Gerais, em fonoaudiologia, né? E depois de 6 meses, eu me capacitei em fonoaudiologia neurofuncional numa associação mineira de reabilitação, lá em Belo Horizonte mesmo, né? E trabalhei bastante com crianças especiais, né? Com paralisia cerebral, com autismo, N síndromes diferentes, né? E também trabalhei com atendimento domiciliar e em clínicas. Depois disso, Uau, a então, gente começou, casei, né? E logo em seguida eu estava grávida do Nula. Mas antes da gravidez, a gente planejou já que a gente viria para o Japão. Só que com a ah, gravidez eu fiquei com medo de vir e ganhar ele aqui, porque eu não sabia nada de japonês, bem básico. Só oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Eu falei, gente, eu vou ficar com medo, num parto normal, pode acontecer alguma intercorrência. Aí eu falei, eu vou ficar mais um ano no Brasil para ter meu filho lá, que qualquer coisa a gente sabe a língua, domina a língua, né? E eu achei mais seguro. olha, as pessoas me perguntam muito de onde eu tirei coragem para ter um filho nos Estados Unidos, mas não foi escolha minha. Eu fiquei grávida quando cheguei aqui. E realmente você tem que ter muita coragem, porque lá no hospital, por mais que tenha os intérpretes, você vive toda a situação ali com uma outra língua, né? Que é o que mais a gente se preocupa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí você teve o Noah no Brasil, e aí depois demorou quanto tempo para você ir pro Japão? Eu cheguei aqui, o Noah já estava com 10 meses. Ah, mas era um Demorou um bebê. pouquinho. Era um bebezinho. E a Era um viagem. bebê. Uau! Mas Muito bem, acabou que eu ganhei a Sara aqui, né? foi. Foi, você tá igualzinho. Eu tenho uma brasileira e uma americana. Ai, ai. Ô, Pri, Ai, me que diz uma bom. coisa. Quando você chegou no Japão, mas antes de fazer essa pergunta para você, pessoal que tá com a gente, amigos da Pri, amigos meus, né, nossos seguidores, pega o aviãozinho que tá aqui embaixo do seu celular, tá vendo esse formato aí de um aviãozinho? E manda para 3 amigos. Eu quero te desafiar a mandar para 3 amigos agora rapidinho. Você só abre o aviãozinho e manda para eles. É um convite para participar dessa live agora com a gente, tá bom? Manda aí esse aviãozinho. Vamos lá para a segunda pergunta. Quando você chegou no Japão, você foi trabalhar com um projeto, né? Que você me contou e eu vi também pela sua página, eu acompanho todos os conteúdos que você coloca que são interessantíssimos. E como que foi então esse início? Conta pra gente no Japão. Então, o início, quando a gente chega, a gente está naquela fase da lua de mel, né? Que os psicólogos falam. Tudo é lindo, bonito. Olha, isso aqui não tem no Brasil, a gente fica apaixonado. E a gente tinha outros planos, né? O plano era chegar aqui, colocar o Noah numa creche, e então eu iria trabalhar numa fábrica, né? Como quase todo imigrante vem para o Japão trabalhar em fábricas. Aqui tem muitas fábricas e tem emprego para todo mundo. Quem não sabe Nihongo, né, que é o japonês, também consegue emprego. Tem para todos os níveis, né? Claro que não vai ganhar como alguém que sabe um pouco mais, né? Então, os planos eram esses. Só que na cidade que eu estou, quando eu fui me inscrever na prefeitura, porque aqui você tem que ir na prefeitura, se inscrever, falar que você precisa colocar o seu filho numa creche. A assistente me informou que aqui tinham poucas vagas e que eu deveria esperar mais de um ano para colocar meu filho, porque as vagas iriam demorar muito para sair. Aí aquilo ali já desanimou. E aí a gente entrou numa fase muito difícil, porque meu marido tinha que trabalhar sozinho e eu ficar em casa com meu filho. E eu fiquei nessa espera.
durante um ano e meio, quase um ano e meio, e não saía a vaga. Foi aí que eu engravidei de novo, engravidei da Sara, e eu falei, nossa, eu preciso colocar meu filho numa escola, mas eu já tinha procurado vaga em escolas brasileiras também, que aqui tem, se eu não me engano, umas quatro, e a que eu queria mesmo é bem concorrida, uma brasileira, e eu não tinha conseguido. Daí uma amiga minha me indicou lá, falou que eu precisava, contou minha história. Foi aí que eu consegui colocar o Noah numa creche brasileira. Aí quando ele entrou, depois de uns 3 meses, a prefeitura veio me falar que eu tinha conseguido. Mas aí ele já estava matriculado, já tinha, né? Ele já tinha se adaptado lá, eu resolvi deixar ele na brasileira mesmo. Até ele aprender o português direitinho, correto. Eu preferi assim, sabe? Mas a E didática foi. você, você é sozinha, você e sua família somente. Você, seu marido, seus filhos, ou você tem algum familiar aí no Japão com você? Ah, sim. Meu pai, ele praticamente trabalhou aqui a vida toda dele. Assim que eu nasci, ele deu um jeito de vir trabalhar no Japão, né? E aí ele sempre vem para cá. É assim, ele ficava aqui uns 5 anos, 3 anos, ia para o Brasil, ficava com a gente 1 ano, 2 anos no máximo, e voltava para cá de novo. Então, a minha vida foi sempre assim, meu pai aqui e lá, aqui e lá. Então, meu pai já estava aqui quando eu vim. E a minha mãe resolveu vir junto também. Ai, que bom. Aí agora temos eu, minha mãe, meu pai, né, o meu marido e meus 2 filhos. Ai, que bom. Que bom. E fala pra gente como que é o projeto e como você trabalha aí hoje, então. Então, eu conheci o projeto através de uma amiga, né? E quando eu falei com ela que eu era fonoaudióloga, ela falou: Nossa, existe um projeto aqui chamado Projeto Takura, e lá atendem psicólogos, mas também já teve outras especialidades. E aí ela falou: Eu acredito que eles vão precisar de uma fono, porque a demanda da cidade é muito grande. Né? Aí ela falou, inclusive eu tenho um autista na minha família que faz fono e só para você ter noção, Priscila, do quanto que eu conheço de crianças que precisam, de crianças com atraso na linguagem, né, que têm dificuldade, justamente porque aqui as crianças ficam expostas a duas línguas, né, os imigrantes. Fica exposto ao português e ao japonês ao mesmo tempo. E acaba causando uma confusão, até um atraso mesmo de linguagem. E aí eu achei o máximo a proposta que ela falou. Ela me apresentou, né, para a diretora do projeto, que é a Carla Amaral. A Carla Amaral foi e me convidou para estar junto deles e atender, né? Como que é o nome do projeto? Projeto Sakura. E esse projeto, ele é oficializado como uma ONG, como se fosse uma ONG, é isso? Se fosse, eu não sei ao certo, mas ela foi convidada pelo consulado, né, para estar atendendo a comunidade brasileira, porque o consulado enxergou, né, que a comunidade estava tendo muitos problemas emocionais, que precisavam de um apoio de um psicólogo, né? Porque quando a gente muda para outro país, a gente passa por várias fases, né? Não sei se todo mundo, né, entende um pouquinho, mas a gente passa pela fase da lua de mel, que tudo é bonito. Depois a gente começa a passar pelaquela fase de decepção, né? Começa a comparar, nossa, mas no Brasil eu tinha minha família, nossa, mas no Brasil o clima é gostoso, ai, eu podia comemorar o Natal com todo mundo junto, começa aquela comparação, depois vem aquela fase de isolamento, porque não é tão fácil fazer amizade como a gente faz no Brasil, né? E lá a gente já tem um vínculo todo formado. Chega aqui, você tem que começar do zero. Você tem que conhecer novas pessoas, e é aos poucos, é como se você tivesse nascido de novo. E essa transição acaba causando muitos problemas, e às vezes a pessoa quer até ir embora e desistir dos seus planos, né? E essa forma do consulado trabalhar e convidar ela foi sensacional, porque assim a gente dá um apoio para a nossa comunidade brasileira e faz com que a gente passe por essas fases assim, com um pouco mais de leveza, né, e sabedoria.
É verdade. E você me disse que eles atendem diversas etnias ou só brasileiros? Assim, a gente atende diversas etnias, né? Desde que o profissional consiga se comunicar, né? Porque aqui a gente tem profissional que sabe falar inglês, espanhol. A gente só não pode atender os japoneses mesmo, porque teria que fazer a faculdade toda de novo. Entendi. Por questão de leis aí que são mais rigorosas, né? Mas a gente atende Eles não. peruano, Entendi. argentino. Consegue atender pelo menos os imigrantes, né? Que eu acho que é a população aí mais carente, né? No sentido Sim, é que assim, né? Que chega e precisa de um apoio, né? Que bacana esse sim, projeto, Pri. Muito bom participar de um projeto assim. Então, sim. conta um pouquinho pra gente essa parte estrutural do projeto. Então, você entra como uma fono para prestar seus serviços. E você só presta serviço dentro desse projeto, você consegue atender também crianças de famílias que te procuram. Assim, devido à burocracia e às leis do país, eu só posso atender vinculado ao projeto mesmo. Não posso atender a domicílio, mas se tiver dentro do projeto, sim, né? Vamos supor, eu combino com o cliente de ir até a casa dele, mas aí, né, o preço vai ser diferente porque eu vou estar vinculado ao projeto, né? Entendi. Mas eu não consigo atender se eu sozinha, né? Autônomo, assim, eu não posso. E quais são os problemas que você identifica nesses seus pacientes, se eu posso chamar assim, né? Quais são as dificuldades que você encontra neles? Assim, eu tenho uma criança de 3 anos, tá? Não repara, não. Quem tem filho sabe Imagina, como é que é. é totalmente Desde quando normal. ele invade aqui, a gente encontra bastante criança que não tem assim um vínculo grande, né, no seu dia a dia. Ou seja, eles não têm outras crianças para brincar, não tem vô e avó presente. Isso acaba com que a criança fique mais sozinha, né? Ela passa bom tempo sozinha, que eu falo, é sem interagir com outro adulto, sem interagir com outra criança, fica muito presa dentro de casa. Se ela sai, ela vai num parquinho, ela vai só com a mãe ou com o pai. E essa dificuldade de interação acaba acarretando dificuldade na linguagem, né? Porque ela não é exposta à linguagem. Bem pouco, né? Vamos supor. Ela deveria ser bem mais exposta, a mãe e o pai deveriam interagir mais, porque não sei se todo mundo sabe que no Japão se trabalha bastante, né? O Japão tem essa fama de que todo mundo que vem para cá trabalha muito, né? Meu marido trabalha 12 horas por dia. E imagina eu também trabalhando 12 horas por dia. A gente ia chegar super cansado em casa, não ia conseguir dar atenção, né, direito para os filhos, porque tem que fazer janta, porque tem que dar banho, porque tem que arrumar a marmita para outro dia. E a gente não consegue. A gente acaba colocando no iPhone, né? Na frente da televisão. E tudo isso faz com que a criança não tenha essa exposição, porque é necessário a gente ser exposto a uma língua para aprender, até o adulto, né? Todo mundo fala, vai para os Estados Unidos, que de tanto você ouvir, você vai aprender. E é assim mesmo. Aí acaba E tendo muitas crianças de 4 anos. tem uma coisa que eu não sei se acontece aí, mas eu observo muito aqui. Como os pais trabalham muito, as crianças elas começam a ficar muito em escolas ou em creches e acaba que elas não têm o mesmo desenvolvimento que o cidadão, o que já é filho de americano, por exemplo, aqui tem. Então, a comunidade brasileira ela sofre muito por causa do impacto cultural, social e ainda as crianças, por mais que elas tenham facilidade com uma nova língua, muito mais do que um adulto, mas acaba ficando introvertida. Como que você, como uma profissional, uma fono, consegue identificar o problema da criança ou seja, o diagnóstico, ela é uma autista?
facilmente, ou os problemas que estão em volta dela atingem o psicológico e não é um autista? Como que acontece esse diagnóstico para vocês? Sim. É importante essa pergunta, porque aqui no Japão a gente acaba encontrando bastante criança com diagnóstico de autismo, né? Mas se a gente for fazer realmente uma avaliação, pesquisar direitinho, a gente descobre que não era bem um autismo. Porque quando a gente vai para outro país e a gente tem essa dificuldade de comunicação, são aplicados protocolos, né? Um neuro também vai aplicar vários protocolos, que são perguntas para a mãe, para o pai, que são. Dentro desse protocolo tem atividades. Meu filho consegue olhar quando eu chamo, o neuro vai avaliar, a fono vai avaliar. Ele olha imediatamente, ele demora a me olhar. Quando ele está brincando, ele brinca com funcionalidade, com objeto, porque tem criança que pega o carrinho e fica só rodando a rodinha. E tem outra que vai brincar com função, né? Vai pegar o carrinho e falar, Bibi, vamos passar debaixo do túnel. Tudo isso é avaliado, né? Se dorme bem, se não dorme, como que ele interage com outras crianças, como que ele interage com os familiares, se é diferente, se não é, como que ele é na escola. Então, é um protocolo muito grande. E se a criança não consegue se comunicar bem, nem os pais conseguem se comunicar bem com esse neuro, vamos supor, esse neuro é japonês, você vai ter que falar em japonês com ele. Com certeza, o diagnóstico vai ficar alterado. Porque se eu não consigo explicar bem como é o meu filho, eu vou acabar saindo de lá com um diagnóstico um pouco errado. Então, é importante a gente procurar vários profissionais e se realmente eu não tenho domínio da língua, a gente procurar um profissional que fala a nossa língua, né? Que a gente consegue se comunicar bem. Então, acaba que tem muitas crianças com diagnóstico errôneo aqui. Ou seja, uma família que pensa em ir para o Japão, já com filhos, ou assim que chegar no Japão, já ter um filho, fica mais complicada essa adaptação, né, Pri? Sim, com certeza. Tem que correr bastante atrás do idioma. E pesquisar bastante sobre a cultura, porque é uma cultura bem diferente da brasileira, né? Aqui a Isso, gente vamos tem entrar na regras. cultura. Vamos entrar na cultura. Você me conta como é aí a diferença no cotidiano e também em relação também às crianças, como que é, se elas passam por discriminação na escola, os imigrantes. Me conta como é que é o Uhum. cotidiano, a grande diferença, o impacto que você teve aí cultural. Conta pra gente. Então, aqui quando as crianças chegam na escola, todas vão de uniforme na japonesa, né? É um uniforme muito bonitinho, mas tem que ir. Não é igual no Brasil, que você não você pode ir de outro tipo de roupa. E a questão do cabelo, as meninas têm que ir com o cabelo preso, não pode estar com o cabelo solto. Brinco, não pode usar brinco. Então, a maioria que nem fura a orelha. Japonês com pequenininha de orelha furada, eu nunca vi. Deve ser bem raro. Quem fura as orelhas das crianças são as brasileiras. Mas não pode de brinco. Não pode de esmalte. O cabelo dos meninos também. Menino não pode ter cabelo grande, assim, muito grande, né? Até aqui tudo bem, né, jogo? Mas cabelo grandão, não pode, tem que cortar. Eles seguem bastantes regras, assim, eles ajudam na limpeza da escola, eles têm que arrumar a sala, eles têm que limpar até o banheiro. Eles estão sempre assim nessa, né, aprendendo sobre cidadania, sobre viver em comunidade. É isso que o Japão quer que as crianças aprendam desde pequena, né? Quando a criança tem por volta de 4, 5 anos, a professora já ensina a servir os outros colegas com uma bandeja, né? A questão do equilíbrio também, eles trabalham, colocam uma bolinha em cima da bandeja e a criança tem que atravessar uma faixa segurando. Tem toda essa questão. A educação física deles, dos pequenos, né, até os 4, 5 anos, é bastante equilíbrio. Eles têm que se equilibrar com uma perna só, faz alongamento, bastante alongamento, para depois começar as atividades físicas também.
É bem diferente. Tem uma mochila também que é caríssima. Só que essa mochila ela é bem resistente, ela é resistente até se tiver um terremoto, eles usam ela, colocam em cima da cabeça para proteger. E se cair alguma coisa, tá com aquela mochila em cima. Essa mochila ela vira uma boia. Então é tudo preparado, né? Porque aqui tem muito desastres naturais, né? Bem diferente. Nas Uau, reuniões também, eles pensam em tudo. né? Os pais têm que ir de social. Igual, eu fui olhar uma escola aqui para o Noah, é particular, mas é japonesa. E me falaram que no dia que eu for lá, eu tenho que ir de social, bem apresentável, para conversar com a diretora, me apresentar. Meu marido também tem que ir de social. Aqui naquelas. Todo ano letivo, né? Tem aquela festinha no final do ano letivo. Então, aquela comemoração, os pais vão todos de social, bem arrumados. Uau! Pessoal, antes de eu partir para a próxima pergunta, vocês estão vendo uma caixinha que tem com ponto de interrogação embaixo? Pode mandar suas perguntas ali que no final a Priscila vai nos responder. Então, se você tem alguma curiosidade, pode mandar ali, tá? Para vocês participarem também. Será uma alegria, né, Priscila, responder, né? Com certeza. Vamos Você vai tentar, né? ajudar. Me diz como é que é no Japão a questão do bullying. O bullying existe aqui, tá? É chamado de Ijime. E ele é forte, assim. Eu considero forte, na minha opinião, pelos relatos das mães que eu conheço. É bastante, assim, com estrangeiro. E eu já escutei relatos de mãe me contando que a professora pediu para pintar o cabelo da criança de preto, porque senão ele iria sofrer muito bullying, porque o cabelo é castanho claro e é diferente dos outros alunos. E os outros alunos iriam, né, cometer bullying com ele. Aí ela ficou indignada, falou que não iria pintar, porque já nasceu castanho. Como que eu vou pintar o cabelo de uma criança? Porque todos, a maioria dos japoneses tem cabelo pretinho, lisinho, fica aquele padrãozinho, né? Saiu do padrão, já corre um risco de sofrer um bullying. Uau. É como se eles tivessem um padrão deles e eles querem seguir esse padrão. É diferente totalmente da cultura aqui dos americanos, que essa questão do bullying, eles já trabalham no oposto do que é no Japão. Eles trabalham realmente na diferença que tem de uma criança para outra. Então, nas escolas, por exemplo, você vê criança já com o cabelo pintado de roxo, pink, azul, todas as cores, estilos totalmente diferentes de roupa. As crianças vão vestidas do jeito que elas querem. Isso eu tô falando na escola pública, né? Do jeito que elas querem, elas vão, elas têm essa liberdade. E eles puxam muito nas reuniões que eu vou, eles realmente cobram muito dos pais a questão do respeito às diferenças, né? Então, aí não, aí já eu percebo pelo que você fala que eles querem, na verdade, é que você esteja no padrão, né? E que você respeite o padrão já estabelecido. É um país muito cheio de regras aí, né? De leis e normas, né? Bem conservador, né? Bastante. E É. as crianças. E eu estou numa cidade que tem muito imigrante, muito estrangeiro. Tem gente de todo canto aqui do mundo, né? Mas mesmo assim eu ainda escuto relatos de bullying. Imagina em outra cidade que tem pouco estrangeiro. Aí a discriminação aumenta, né? E como que é a questão do comportamento nos locais públicos em relação às pessoas? Como elas se comportam nos locais públicos, parques, supermercados, restaurantes? Qual a diferença que você viu? Assim que eu cheguei aqui, eu notei uma diferença grande, primeiro nas crianças. Não sei se é porque eu sou fono, especialista nessa área infantil, eu fico observando as crianças. Então, eu fui no supermercado e não vi criança nenhuma fazendo birra, pirraça.
primeiro dia. Ah, comum, talvez é porque hoje eu não vi. Aí eu fui no segundo dia, também não vi. No terceiro, não vi. Deu um mês aqui, eu não vi. Gente, realmente as crianças aqui não fazem aquela birra que é no Brasil, né? Que deita no chão, que chora. Eu quero agora, grita. Eu não vi isso. A única vez que eu vi, né? Vai fazer 2 anos que eu tô aqui, já fez. Fez 2 anos mês passado. Foi uma menininha, mesmo assim, ela estava na porta, assim, da loja. A mãe dela baixou, a japonesa. Peraí, filho. Se vocês ouviram o grito, é o Nova, tá? Ela baixou, foi conversar com ele, com a menina, olho no olho. E tá lá no diálogo, conversando, conversando. E a menina fazendo pirraça, gritando. E ela continuou lá, enquanto a menina não parasse. Mas foi só esse episódio em 2 anos. As crianças daqui, elas estão sempre do lado. Se eu saio com meu filho e a Sara, porque as japonesas usam bastante o canguru, né? Elas colocam o bebê aqui e vão às compras. Porque no Japão tem esse costume da mulher resolver essa questão da casa, né? Fazer as compras. Os japoneses mesmo, os homens, entregam o salário todo para a mulher. E a mulher administra. Então, quando elas vão, né, você vê bastante mulher no supermercado. Elas levam o bebê aqui e os outros dois aqui, porque, né, tem que ir. Então, ela faz um jeito e vai. Os dois que estão aqui, eles estão do lado, ou no máximo um pouco à frente ou atrás. Eles não estão correndo, pegando todos os produtos, fazendo uma bagunça igual o meu. Eles estão são muito bem. comportados, né? Disciplinados. Eu Sim. me lembro quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu já estava com a minha filha, ela estava com 4 anos na época. E o comportamento da minha filha era muito diferente dos americanos, nos restaurantes, nos locais. E eu ficava preocupada com isso, porque a gente chamava muito atenção. A região que eu estou tem poucos imigrantes, numas cidades mais para o norte, e chamava muito atenção. E eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, gente, brasileiro é muito diferente. A gente carrega, né, é diferente, gente. Não é que a gente é bagunceiro, nada disso. É que eles são muito comportados. Até quando eles cantam parabéns para você, não é animado igual o nosso, né? Não é possível. Eu ficava assim, gente, onde está o problema? Ou se tem problema, né? Porque ele é só uma criança, né? Tá se comportando como uma criança. Mas a gente fica assim, meu Deus, será que eu estou errando, né? Como mãe? Eu errei, eu não sei disciplinar. É questão cultural mesmo, porque o japonês, ele vai ter, né? Foi o que eu procurei saber. Não sei se é verdade, se não é, mas diz que os japoneses, quando vão ensinar, né, as crianças, eles colocam sentimento na palavra. É cultural. Vamos supor, o Noah pega um copo aqui e cai no chão e quebra. Eu, né, como brasileira, vou falar para ele: você quebrou o copo, não pode, presta atenção. O japonês vai falar assim: nossa, a mamãe ficou muito triste. Vai colocar sentimento. Muito triste isso. Como que a mamãe vai fazer agora? Ajuda a mamãe a catar os vidros. Vamos sempre, né? A questão da É uma comunidade, de ajudar. conscientização, então, que eles fazem, né? Sempre com sentimento. Eu E a fiquei questão triste, a da, mamãe ficou feliz. E a questão da palmada, né? Que no Brasil os antigos sempre usaram muito, né? A disciplina, o método é castigo e corrigir também com as palmadas, né? Eu pelo menos fui criada dessa forma. Como que é aí no Japão? Como é visto isso? Então, até pouco tempo atrás, eu acredito que até ano que vem, não sei ao certo, tem pouco tempo. Os pais ainda disciplinavam seus filhos bastante, né? Com essa questão de colocar de castigo, que tinha muito isso, né? Mas como os castigos acabavam acarretando problemas mais sérios, a autoridade japonesa foi e proibiu de bater nas crianças. Então, os pais não podem bater. E então a gente não vê mais esses relatos aqui. E se você sair na rua e levantar a mão para o seu filho, um japonês ver, ele pode chamar a polícia para você. Na escola também,
as professoras, elas perguntam bastante à própria criança. Como que é em casa? A professora vai perguntar. A mamãe bate? O papai bate? Onde que bateu? Aí, se a criança falar que bate, ela vai olhar onde que foi. Se tiver marca, ela vai chamar para uma reunião. Vai conversar com esses pais. E aí, se continuar, se tiver mais uma vez, né? Eles chamam o assistente social. E essa criança, eu conheço casos de crianças que foram por orfanato, por apanhar. Uau. E a mãe não tem direito de retirar mais. Fica lá até fazer os 18 anos. Ou seja, é bem rigoroso mesmo, né? Sim. Essa parte se assemelha bastante aqui. Então, quais são as principais dificuldades que você considera que os brasileiros têm para se adaptar ao Japão? A questão cultural, né? O impacto cultural. Todo brasileiro ele vai ter esse choque quando chegar aqui. A gente fala muito alto, a gente ri muito alto. Quando chegar aqui, você vai perceber que se você fizer isso, o pessoal olha meio assim, né? Vai olhar e às vezes chama a gente até de barulhento demais. Quando você tiver um vizinho, se for um vizinho japonês, até o seu alarme do relógio, se for alto, vai incomodar. Qualquer barulho incomoda e pode chamar a polícia. Já chamaram a polícia pra gente quando a gente chegou aqui, porque a gente morava num prédio e embaixo tinha um casal de idoso. E parece que eles ficavam lá o dia inteiro, porque um deles era acamado, né? E o meu filho, ele engatinhava. E aí ela chamou a polícia, e a polícia bateu na nossa porta à noite, falou assim que a vizinha embaixo estava reclamando que ficava toc, 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 o que que era? Aí a gente falou com ele que a gente tinha um filho que engatinhava e tudo. Aí ele desceu, conversou com ela continuou brava, ela não queria entender. Aí ele subiu, falou com a gente assim, olha, eu sou pai também, né? Eu sei como é, tenta dar uma maneirada. Ele falou assim, tenta dar uma maneirada, né? Brincar com ele, tentar distrair, porque realmente está incomodando. E a gente viu que não E tinha a questão saída, tudo isso. Não tem como. O que a gente vai fazer? A gente mudou para o outro apartamento. Melhor mudar mesmo. Eu já conheço casos aqui que as pessoas têm que mudar. Me diz uma coisa, e a alimentação aí, como que é? É muito diferente? Vocês conseguem comer as coisas ainda que vocês comiam no Brasil? Tem lojas brasileiras aí? Como que é? Então, aqui é uma cidade onde tem bastante estrangeiro, né? O Izumi é considerado uma cidade dos brasileiros até, tem muito brasileiro. Então, aqui tem restaurante brasileiro, vão ter supermercados brasileiros. Então, aqui é fácil de comer igual o Brasil. Mas a gente também já morou em Saitama, uma cidade próxima, que aí lá não. Lá realmente vai ter só o supermercado japonês. Então o feijão, a gente tinha que sair de lá para comprar feijão em outra cidade. Aí essa questão é complicada, mas a gente encontra arroz, né? Porque o japonês gosta bastante de arroz. A gente encontra legumes e verduras. Claro que aqui elas vêm num saquinho, é por quantidade. No Brasil você chega, pega e escolhe, né? A palpa. Aqui também não tem esse costume, não. Se você pegar um produto, seja qual produto for, se você pegar, ficar lá fazendo assim, o japonês vai olhar torto. Tipo, nossa, ela vai levar, né? Porque se eu peguei, eu vou levar. Isso é bem diferente também. Porque no Brasil tem mania. Cheira, amassa. Ah, não quero não. Eu era assim. Aí cheguei É, aqui, ninguém pegando. Eu disse, gente, se eu pegar, eu sou um ET, né? Eu sou a diferente. Eles param, ficam olhando, lê o rótulo assim, de longe, tudo de longe. Ah, escolhi, peguei. Coloco no carrinho. E aqui é assim também. uau. Você não escolhe Me diga, verdura, vem tudo no saquinho. vamos para outra pergunta agora. Como que você presta o serviço para a cidade da comunidade brasileira? Nossa, deu uma enrolada aqui. No Japão,
Fala também sobre como você pode ser contratada, porque pode ter alguém assistindo, que depois dessa live ela vai para o YouTube também. E aí Ah, já deixa aí uma explicação sobre como que você pode ser contratada pela comunidade brasileira que está aí e também, já que você trabalha online, né? Acho que o pessoal do Brasil também pode te contratar, né? então, é assim, eu não trabalho online ainda não, mas Ah, eu tenho tá. planos de começar, porque com essa pandemia, né, a gente da área da saúde, fonoaudiólogos e, né, educador físico, todos, a gente se viu num desafio de conseguir atender. E é possível atender online, né? A gente descobriu que é possível, a gente consegue. Então, eu pretendo começar assim que a Sara já estiver mais independente, né? Andando. Assim que eu conseguir organizar meu cotidiano aqui, meu dia a dia, eu pretendo atender online. Mas é assim, para entrar em contato comigo, pode entrar pela minha página. Eu tenho uma página no Facebook, que é Priscila Kimura, né? Fonoaudióloga. E tem também no Instagram, que é a mesma coisa. Priscila Kimura, fonoaudióloga. E pode mandar uma mensagem lá e com as suas dúvidas, perguntando que a gente marca uma avaliação para ver direitinho o seu problema. Ou então entrar na página da equipe, que é o Projeto Sakura. Ele tem um site, também tem uma página no Facebook e também tem uma página no Instagram, chama Projeto Sakura. Por lá você também consegue, Ótimo. tá? Nós vamos entrar agora na questão de como faz para a gente. Eu acho que eu não consigo, mas se por acaso eu quisesse morar no Japão, como funcionam os trâmites legais e de imigração? Você vai me explicar um pouquinho como que foi feito. Mas antes, deixa eu ver uma pergunta que já mandaram aqui. Qual a maior dificuldade que você encontrou assim que você chegou no Japão? Na sua opinião, qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade foi essa questão da creche para o meu filho, né, da escola. E também do idioma. O idioma, ele é bem diferente. A fonética é diferente, né? E aqui existem, eles trabalham com 3 alfabetos. A escrita, então, é uma coisa assim de outro mundo. Aqui tem hiragana, katakana e ainda usam o kanji também, da China. Eles misturam os três, né? E foi a maior dificuldade, foi a questão do idioma mesmo. Uau! E você já fazia o japonês no Brasil? Eu cheguei a fazer há um tempo atrás, num curso, mas eu não completei. E como eu fiquei muito tempo parada, eu esqueci bastante coisa, muita coisa mesmo. Esquece. E Uhum. antes de vir para cá, eu estava com um bebê pequeno, não consegui estudar muito bem. Então, eu cheguei aqui com o básico do básico e comecei a frequentar escolas, que aqui tem escolas gratuitas, né? Que a prefeitura oferece. Aí você vai lá, participa da aula, eles focam bastante também no alfabeto, ensinam o alfabeto e tudo, mas é bem devagarzinho, é aquela coisa assim, tô no cursinho no Brasil. Agora, se você quer aprender mesmo a fluência, você tem que estar em contato no dia a dia com o japonês, você tem que dar a cara, não pode ter vergonha. Ah, eu vou falar errado, tem que ir lá e falar errado. Mas você tem que tentar. Certo. Me diga uma coisa. Me conta então de forma sucinta como foi todo o processo de imigração e como trabalhar de uma forma legal, que seu marido trabalha aí, né? Se tem trabalho para os brasileiros, como você já falou que tem muito trabalho, mas como que os interessados em morar no Japão pode fazer? Quais são as suas dicas? Eu sei que você não é uma profissional do ramo, mas de uma forma sucinta, o que é necessário? Assim, porque pela minha vivência, né? Eu sou descendente, eu sou Sansei, né? Ou seja, eu sou terceira geração. Meu pai é a segunda. Aqui no Japão, você tem facilidade de entrar se você for descendente de até terceira geração. Você consegue o visto, assim, com certeza. Bem difícil eles negarem. Então, você vem com aquele visto de descendente, né? Foi esse o visto que eu vim. Meu marido, ele também ganha esse visto porque ele é casado comigo.
Aí você chega aqui, tem várias empreiteiras, ou então empreiteiras são empresas que já te colocam numa fábrica, tem empreiteira que já arrumou um apartamento, então você já chega aqui com o apartamento, com o emprego, tudo arrumadinho. O dia que você vai trabalhar, tudo certo, sabe? Ou então você olha aí no Brasil, que aí no Brasil tem bastante também, e ela mesmo já tira o seu visto, toda essa documentação, já arruma o seu emprego e fica tudo assim, bem ajustado, né? Para quando você chegar não ter esse problema. Aí são os descendentes, né? Mas se você for de quarta geração, né, que é o caso dos meus filhos são de quarta geração. Ainda não saiu, né? Porque talvez saia uma lei que eles possam ficar, mas ainda não. Então, quando eles tiverem 18 anos, por aí forem de maior, eles vão ter que procurar o visto, que é aquele visto de permanência, assim. Porque quando se estuda aqui numa escola japonesa, você pode provar, levar a documentação que você estudou numa escola japonesa, que você tem o idioma, né? Ou seja, você é útil para a comunidade. Então, eles vão ter que correr atrás desse visto. Não vai ser o visto de descendente. E quando você não tem descendência nenhuma, você tem que procurar estudar o Nihongo, que é o japonês, porque você vai passar por uma prova de proficiência. E aí você pode conseguir vir para cá para fazer um estágio, alguma coisa, mas tudo através de uma empresa, né? Tem que olhar direitinho como que é essa parte. Porque não é fácil, é bem burocrático para vir. Até o visto de turista, ele é meio enjoadinho de tirar. Ele é bem chato, ele te exige algumas coisas, sabe? Então, um turista brasileiro tem dificuldades, é um processo difícil, igual aqui para os Estados Unidos também é difícil, mas envolve muito mais que você tem que ter vínculos e demonstrar vínculos fortes no Brasil e uma situação financeira vinculada, né, a todos esses vínculos que você tem que não vão fazer com que você permaneça aqui no país. Eles pegam muito nisso. E aí, Eles é querem da mesma forma? Para quem mesma quer ir coisa, eles querem. visitar. Eles vão olhar a questão financeira, vínculos no Brasil, porque o medo deles é que a pessoa venha e permaneça aqui, não volte mais. Então, se eu tiver um vínculo no Brasil, quer dizer que eu vou voltar, né? Eu estou fazendo uma faculdade, quer dizer que eu vou voltar, eu vou terminar a faculdade. Eu tenho um emprego no Brasil, eu tenho que comprovar, eu tenho um emprego no Brasil, eu vou voltar para o Brasil. Então, é muito isso. Entendi. Então vamos agora para a última questão, que na verdade não é uma questão. Eu queria que você nos desse um conselho, né, para aqueles que querem morar no Japão, mas um conselho de amiga mesmo, né? Você está aí com bastante amigos assistindo, né? Meus amigos também. E quais são as suas dicas principais, mas mais puxando para o lado do conselho mesmo, aquele que vem de dentro. Uhum. Eu falaria assim, né, para uma amiga que estude bastante, venha sabendo pelo menos se virar assim na comunicação, onde que é o banheiro, conversar um pouco com o médico, né? Estou com febre, seus sintomas. Essas coisas a gente nem lembra quando está no Brasil, né? Como que eu vou me comunicar se eu passar mal num outro país, sem saber o idioma? Gente, é muito ruim. Pesquisar bastante como que funciona, questão de ambulância, onde que eu vou se eu passar mal, emergência, tudo isso. E quem tem criança pequena, então, pesquisar bastante qual hospital que eu levo, qual clínica que eu levo. Essas questões assim, onde que eu vou morar, olha direitinho a cidade que você vai morar. Tem bastante estrangeiro? Não tem? Ah, se não tem, então eu tenho que estudar mais ainda, porque aqui onde eu tô, eu tenho essa facilidade, porque tem muito estrangeiro, tem muito brasileiro, então eu vou na prefeitura, eu encontro tradutoras lá que falam português. Né? Claro que são duas ou três no máximo, mas tem português. Às vezes você vai numa pracinha, vai estar lá escrito também em português: não pise na grama, não pode cachorro, porque aqui tem muito brasileiro. Então eu tenho essa facilidade, mas tem cidade que não vai ter isso. E para você ir num hospital aqui,
Eu acho que um ou dois que tem uma tradutora, que é uma enfermeira e tudo, mas ela vai estar no hospital, né? Não é sempre que ela vai estar disponível. Então você tem que contratar um tradutor. Aqui tem pessoas que trabalham assim com tradução. Aí você liga, contrata, ele vai com você. Então tem toda essa Então, questão. primordial, então, é a língua, né? Os brasileiros também precisam entender o choque cultural. Por exemplo, não sei se acontece aí, mas aqui as pessoas vivem muito isoladas e os brasileiros, assim que chegam, eles passam muito por depressão. Tem a questão também da vitamina D, coisas assim que no Brasil que a gente nunca parou para se preocupar. Aí é desse jeito também? Aqui também é assim, principalmente no frio, né? Você não sai muito, o sol é aquele sol que bem baixinho, não vai nem queimar sua pele direito. Não é esse sol de rachar que tá tendo agora, então você tem que tomar vitamina D para não, né, para não ter uma depressão, talvez desenvolver uma depressão. Peraí, não. Ah, isso aí? É, não faz barulho não. Barulho não? Essa questão do isolamento que a gente sofre, a gente acaba se sentindo um peixinho fora d'água. Porque até a gente se sentir parte da comunidade, demora em torno de um ano e meio, para a gente se sentir, nossa, eu faço parte dessa comunidade. Agora eu me sinto, né, uma cidadã daqui. Então demora um pouquinho. Você passa aquela fase que você quer ficar em casa, trancado, não quer sair, pensa em voltar. Ai, talvez o Brasil, né, ainda possa me servir, ainda possa ter, eu possa construir meus sonhos lá e passa tudo isso. E aí a gente pode desenvolver uma depressão grave, né? Eu falaria, É toma verdade. vitamina D, pesquise bastante também, que a gente acha na internet sobre as fases, né? Do estrangeiro, da imigração, a gente passa por esse choque cultural, não tem como falar, eu sei que o Japão é diferente. Mas chegando aqui, vivendo e sentindo na pele, é outra coisa. Saber é uma coisa. Você viver aquilo é outra coisa. Então você tem que vir preparado para isso. Eu vou sofrer. Mesmo que, como é que você vai sofrer num país de primeiro mundo? As pessoas pensam assim. Não existe É, isso, mas o seu emocional fica abalado, você está longe da sua família. A maioria aqui não vê o pai e a mãe há 2, 3, 4 anos. Quem vê todo dia, eu vou aguentar, não tem nada disso, mas tem sim. Quando você sentir falta naquele Natal em família, de passar aquele aniversário do seu sobrinho, que você vai estar longe, são detalhes, entendeu? Que você só dá valor quando você está longe. E é. faz uma falta, porque a gente é um ser humano e a gente precisa de vínculo. A gente não nasceu para viver sozinho, a gente nasceu para viver em família, É né? verdade. Deus fala muito sobre isso, né? A gente vê isso na Bíblia, o valor da família. Então faz falta, impacta bastante você ficar longe assim. Eu imagino. É porque eu sei como que é a vida aqui, mas aí deve ser mais difícil ainda. Eu fico imaginando a dificuldade. Perguntaram aqui para você, qual que cadê? Você tem muita dificuldade ainda com a língua, né, com o japonês? E a outra pergunta aqui é seu maior desafio, você já respondeu, com a língua e a dificuldade que você encontrou, você também já respondeu. Então, em relação à língua, você, como que você está? Eu tenho bastante dificuldade ainda, gente, porque como eu vim com um menino pequeno, criança pequena, a gente não tem muito tempo para estudar, para se dedicar. Aí logo em seguida eu tive a Sara também, então eu tô nessa fase. Eu tento estudar, aí eu tenho que parar, tenho que dar mamar, tenho que trocar a fralda, tá chorando. Então eu não consigo sentar e concentrar, eu tenho bastante dificuldade ainda. Tem amiga minha que fala: ah, não, você tem facilidade, você consegue se virar às vezes e tudo, mas eu já fui ao médico sozinho, mas para coisas simples, vamos supor, tá com uma febre, tá com uma tosse, coisas simples que eu sei que eu vou dar conta, mas quando a gente precisa de ir para alguma coisa mais grave, a gente tem que contratar um tradutor na prefeitura também, quando a gente quer ir lá, às vezes elas não estão disponíveis, ou então elas não estão lá, as tradutoras. Eu já fui sozinha, mas eu passei um perrengue,
porque são palavras técnicas que a gente não sabe falar. Então é complicado, sabe? Ainda a gente É. tem uma dificuldade. Gente, essa live eu vou deixar salva no Instagram e vou também salvar para o YouTube. Para quem não tem acesso no Instagram, a gente vai mandar o link pelo YouTube para que as pessoas possam assistir, porque foi maravilhosa. Uau, olha, eu não sabia de um monte de coisas que aconteciam no Japão. A gente só imagina, mas a Priscila falou vida real mesmo que ela enfrenta. Pri, eu só tenho que te agradecer pela sua disposição, mesmo com a correria aí das suas crianças, né? Eu sei que não é fácil, mas eu estou muito grata, muito obrigada. Eu tenho certeza que o pessoal gostou, vai ficar registrado. Pessoal, muito obrigada às pessoas que acompanharam, as perguntas. Deixa eu ver, entrou mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu já li. Ah, meu Deus, tem mais uma pergunta, vai ficar para a próxima. Sobre a sua alimentação. Vai ficar para a próxima, sobre a sua alimentação. A próxima live você fala, porque não vai dar tempo. Mas pelo menos você falou, né, sobre a diferença aí do que vocês comem, onde você encontra as comidas. Eu acho que a pessoa pode assistir novamente. Gente, vocês gostaram? Eu amei. Amei, amei, amei. Que Deus te abençoe aí, viu? Que abençoe a sua família, te dê muita saúde, porque a gente, quando está fora do nosso país, a gente precisa de muita saúde. E vamos nos despedir. Amém. Ai, que pena. Eu amei. Muito obrigada Que pela pena oportunidade. mesmo. Obrigada, viu? Fica com Deus. Que Deus te Beijo, beijo, abençoe. pessoal. Obrigada a Beijo. todo mundo. Tchau, Olha aqui, tchau. ó. Beijo. Cadê o Noah? Tá Noah, escondido aqui, ó. beijo. Tchau. 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 Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você. Fala, arigato! Arigatou.